projeto que o Senhor colocou em nosso coração. Que o Senhor possa abençoar, Pai, esse episódio, que o Senhor possa nos capacitar, que não venha nada de nós, mas somente de Ti, Pai, em nome de Jesus, Pai. Esteja conosco, é o que eu peço e te agradeço. Amém. Amém, em nome de Jesus. Fala, meus irmãos, paz seja com todos, bem-vindo ao Pod Unção, o nosso podcast. Prazer, eu me chamo Maicon Santos. E eu me chamo Carol Santos, e aqui no Pod Unção a gente vai ter 4 pilares muito importantes. O primeiro vai ser casamento, vida com Deus, ministério e também propósito, né, amor? Com certeza. E hoje tá muito lindo, por quê? Porque é o nosso primeiro podcast, né, amor? Nosso primeiro episódio. Então a gente vai falar sobre esse projeto que Deus tem colocado em nosso coração. A gente vai contar um pouco da nossa história, quem é o Maico, quem é a Carol. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção pra tua vida. Mas antes da gente continuar, o que eles precisam fazer, amor? Vocês precisam se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação pro YouTube entender que você gosta desse estilo de conteúdo. E já aproveita aí também compartilhando no grupo da família para um casal e eu tenho certeza que eles serão abençoados. Com certeza, não tenho dúvida disso. E pra gente começar, né, a gente vai separar por partes. Primeiro eu vou contar a minha história, quem é o Maico, de onde que veio o Maico, e depois ela vai contar a parte dela, e depois como a gente se conheceu. E o tema dessa mensagem de hoje, como eu disse, não sei se eu falei, eu vou falar agora, é Deus não une pessoas, Ele une propósito, né? Então, a gente está vivendo isso, a gente crê que esse dia já estava escrito, né? No caderninho de Deus, esse dia já estava escrito e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Mas vamos lá, quem é o Maicon? Bom, hoje o Maicon é esposo da Carol, pai da Nunu, da Emanuele, que um dia vocês vão conhecer, a gente vai trazer ela aqui, né, amor? Músico, sou escritor, né? Escrevi 2 livros também, né? Mas nem sempre foi assim. Vim de uma família, ao contrário de muitas pessoas, né? Eu não vim de um lar cristão, né? Na minha casa não faltava amor, não faltava carinho, mas eu não tinha essa referência de quem era Cristo, de ser um cristão de fato, né? Então, a minha infância, a minha adolescência, eu vivia de acordo com o mundo. Sabe assim, a gente vai vivendo no padrão ali das coisas, às vezes faz coisas que desagradavam a Deus para se encaixar ali no grupinho de pessoa, né, amor? Então, eu fazia muitas coisas que desagradavam a Deus, mas eu não via o peso daquilo, né? Eu achava que aquilo era normal, né? Até porque eu não pesava na minha consciência. Então, desde muito cedo tive contato com pornografia, né? E na minha adolescência ali comecei a beber, fumar, fazer tantas coisas ali que não era o que Deus queria para minha vida, né? Uma coisa que a gente vem aprendendo em nossa caminhada com Cristo é que pro não cristão, né, para aquela pessoa que ainda não conhece a Cristo, o pecado, né, a tentação, ela não é uma sugestão, né? Satanás não vai chegar para uma pessoa ali que tá viciada ou aquela pessoa que faz coisas assim ruins, vai falar assim, não, bem que você podia fazer isso, né? Faça isso, não, é uma imposição, faça isso agora. Por quê? Porque é como se a pessoa já tá naquele sistema e é tudo natural. Só que a partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Jesus, o pecado que era uma imposição se torna uma sugestão, né? Então, por quê? Porque Sim. o Espírito Santo, ele começa a habitar dentro de nós, né, amor? E ele começa a nos moldar, começa a tratar o nosso caráter, né? Então, eu vivi uma vida assim, que fazia muitas coisas, mas eu não sentia o peso daquilo. E só a partir do momento ali que eu entreguei a minha vida para Jesus, que eu conheci a Carol, né, e ela me levou para Jesus, as coisas começou a mudar. A palavra de Deus diz que, em Romanos 8:1, que já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque o Espírito da vida me libertou do espírito do pecado e da morte. Por causa de quem? Por causa de Jesus, que pagou um alto preço por mim, por você, né? Então, a minha história, resumindo, era um menino que vivia ali no mundão, né? Não tinha peso em nada, pra mim tudo era normal, tudo era aceitável, era que o meu ambiente, né, passava isso pra mim, era as coisas que eu vivia, né? Então, era um menino que não tinha alvo, eu não tinha propósito, eu tinha vista, mas não tinha visão.
né? Assim, eu não pensava no futuro, o que eu queria conquistar, aonde eu queria chegar, né? Então eu vivia sempre no hoje, na necessidade, eu quero isso, eu preciso disso, né? Até eu conhecer a Carol, as coisas foi mudando, né? Mas diz aí, amor, e você, tua história? Bom, a minha já é completamente diferente. Eu nasci em um lar cristão, minha família é toda cristã, toda evangélica, então meus olhos sempre foi voltado para Cristo. E aí, ali, por volta dos 12 anos, 13 anos, eu comecei a querer, assim, olhar pra fora, mas, assim, nunca fui de ir pra festa, nunca fui de beber, de fumar. Minha mãe sempre colocou muito medo em mim, assim, de um jeito muito carinhoso. Ela falava, Carol, se você não for pra igreja, você vai pro inferno, assim, muito carinhoso, coisa minha de mãe, coisa de vó. Sim, então, ali, por volta dos 13 anos, que eu comecei a querer olhar pra fora, mas nunca bebi, nunca fumei, nunca curti festa, sempre fui muito reservada. Era mais questão de não querer ir pra igreja e também não querer ler a Bíblia. E aí, nesse meio, eu conheci o Michael com 14 anos. E aí, eu quis voltar para a igreja, porque surgiu o desejo no meu coração de ganhar ele para Cristo. E aí, depois de uns 5 meses, para a glória de Deus, ele entregou a vida para Jesus, né, amor? Sim. E é até interessante falar sobre isso, né? Porque por mais que eu, assim, era uma pessoa, não tinha entregado minha vida para Jesus, né? Mas eu ia na igreja de vez em quando. Mas sabe quando você vai por ir, né? Eu lembro que meus amigos, né? Eles chegavam lá em casa, amigos bem próximos meus, falavam assim, Maico, vamos pra igreja tal, domingo de manhã. Aí eu falei, vou não, cara, não gosto muito de ir pra igreja. Vamos lá, cara, ó, depois de lá a gente vai jogar futebol, depois no ônibus, a gente vai de ônibus, não vai precisar gastar dinheiro com nada, vai ter um monte de menina, assim, ou seja, Tudo menos Cristo. A maneira que eles me convenciam era tudo diferente do que, de fato, ir pra igreja, né? Sim. E aí, acho que é até bom ressaltar isso, porque teve um dia que eu fui, né, pra essa igreja e tal, eu estava indo ali e tal, no ônibus, de boa, muito alegre. Cheguei lá na igreja, tava tendo um batismo. Coisa linda, uma igreja linda, tava tendo um batismo lá. E aí, vários jovens se batizando, porque ali era um culto da mocidade de manhã, né? E aí, tinha uma menina que ia se batizar lá e de repente ela ficou endemoniada, ela ficou possessa lá e tal. E eu nunca tinha visto aquilo, sabe? Aquilo me traumatizou muito, eu fiquei com medo. Ao ponto de eu ficar tremendo ali e querer levantar e sair daquele lugar, né? Sair da igreja. Eu levantei literalmente porque a menina, ela tava possessa e o pastor expulsando ali, sabe? Aquele clima ali. Eu falei, meu Deus do céu, eu nunca tinha visto isso antes. Eu fiquei muito amedrontado com aquilo. E aí eu lembro que eu levantei, fui pra porta ali da igreja, em rumo aos banheiros, só que o líder lá, ele não deixou eu sair. Ele falou assim, não, fica aqui, vai dar tudo certo e tal. E eu tremendo de medo, voltei, sentei lá. E assim, resumindo essa parte, deu tudo certo, graças a Deus. Foi lindo o que Deus fez na vida daquela menina. Ela se batizou, deu tudo certo. Só que aquilo trouxe um trauma muito grande pro meu coração. Mas um trauma mesmo, ao ponto de eu ficar com medo de me batizar. E aí é muito interessante, porque isso foi num domingo de manhã. E no sábado, que foi o dia anterior, eu tinha ganhado um gatinho siamês, coisa mais linda, sabe? Olhinho azulzinho, bem bonitinho, filhotinho. E eu tinha também uma cadelinha que chamava Lilica. E essa cadelinha não fazia mal pra ninguém. Exceto algumas pessoas que iam visitar a gente lá, ela já grudava no calcanhar das pessoas. Já fazia mal pra algumas pessoas. E ela ia logo no calcanhar de Aquiles das pessoas, assim, ó, logo no ponto fraco, né? Mas assim, ela era uma cachorrinha super dócil, tal, brincalhona. E essa cachorra, ela tava de cria, né? E aí o que aconteceu? Eu ganhei esse gatinho, tudo certinho no sábado. Domingo a gente foi pra essa igreja de manhã. Aconteceu esse caso que eu falei, né? Da menina lá que ficou endemoniada e tal, e foi liberta. Cheguei com muito medo em casa, saí com meus amigos, enfim. Passei o dia inteiro na rua, que eu era bem roeiro. Aí, quando eu cheguei em casa à noite, não tinha ninguém em casa. Chegou eu e mais esses 2 amigos que foram na igreja comigo. Sim. Assim, a gente entrou na sala de casa e aí, de repente, um dos meus amigos falou assim, Maico, olha o seu gato. Na hora que eu olhei, tava em cima do sofá só a metade dele. Assim, a Lilica, eu não sei o que aconteceu, se ela estranhou o gatinho, não sei o que aconteceu. Eu sei que ela comeu uma parte do gato. Gente, é triste falar isso, mas eu fiquei horrorizado com trauma. E isso criou mais bloqueio em mim ainda. Eu vou ser bem sincero, pra mim, era como se Satanás estivesse falando assim, ó, se você se batizar, vai acontecer a mesma coisa com você do que aconteceu com aquela menina. E eu levei esse bloqueio por muito tempo.
até eu conhecer a Carol e a gente de fato se conhecer, né, amor? Sim. Mas, amor, conta aí mais ou menos como foi essa questão, né? Bem resumido pra gente não perder muito tempo da gente se conhecendo. Isso. Então, eu e o Maicon, ele mandou uma mensagem pra mim, né? Primeiro ele frequentava já a minha casa, conhecia meus irmãos de jogo, meu pai tinha um time de amador, né? E aí ele mandou uma mensagem pra mim que foi com amor. Você lembra? 11 anos atrás. Então, ó, vamos lá. Só recapitulando por que eu mandei essa mensagem, assim, né? Lembrando, não era uma pessoa que não conhecia Cristo, né? Então, tipo assim, eu era aquele famoso jovem metralhadora que atira pra todo lado. E assim, eu via a Carol, eu achava ela muito bonita, tudo, mas eu não conhecia o interior dela. Não conhecia quem ela era de fato, a pessoa dela, né? Depois de um tempo a gente percebe que é igual aquele ditado, né? Beleza não se põe na mesa. Sim. Porque, assim, a beleza é apenas uma parte. E só pegando um trechinho de isso, ele não me conhecia, ele tinha uma visão de mim. Porque nessa época que eu tava meio afastada de Cristo, eu andava de uma forma muito vulgar. Sim. Mas muito, porque pra mim, na minha cabeça, era tipo assim, o que era bonito era pra ser mostrado. Uhum. Então eu me sentia bem naquela época e eu queria mostrar de toda forma possível. Então a maioria dos homens que olhavam pra mim, dos meninos naquela época, né, garotos que olhavam pra mim, eles me olhavam achando que eu era uma pessoa assim, que ficava com todo mundo. Por causa das vestimentas. Por causa das minhas vestimentas. E na verdade não, eu era muito reservada. Mas a minha roupa, queria dizer, mostrava ao contrário, talvez, né? Assim, é que uma coisa que a gente aprendeu, né, isso é muito importante, a roupa que você usa, ela não tem o poder de mudar quem você é. Sim. Né? Porque às vezes você usa uma roupa, mas você é outra coisa, não tem problema. Mas ela tem o poder de mudar o que as pessoas pensam ao teu respeito. A visão que as pessoas têm de você. A primeira impressão é que fica, né? A primeira impressão é que fica. Então a impressão que eu tinha da Carol era uma menina normal, bonita e exatamente isso. Que eu não achava ela que seria fácil, nada do tipo e tal. Mas aí eu entrei em contato com ela, foi bem engraçado, porque foi muito direto, né? É porque assim, igual eu falei, tipo, eu mandava isso pra um monte de gente. Então, que se der certo, normal. Né? Eu já esperava um não, na verdade, tá né? tentando sim. Exatamente. Aquele famoso não a gente já tem, agora a gente vai entrar no sim. Eu mandei uma mensagem pra ela, falei assim, oi, tudo bem? Tudo bem, Nem não. perguntei, né? Só oi. Oi. Oi, você é a irmã do Kennedy? Você é a irmã do Kennedy? Eu sabia que ela era irmã do Kennedy. A gente joga bola junto, eu conhecia a família dela, assim, do futebol e tal. Ela eu falei, tá. Tá solteira? Quer ficar comigo? Muito direto. Queria saber se tava bem direto, assim, e tal. E foi bem engraçado, porque... Levou esporro, né? Levei um esporrinho ali, óbvio, né? Que não é assim que funciona, não é assim que as coisas funcionam, né? Aí eu falei, a gente nem se conhece. Eu falei, não, mas a gente pode conhecer e tal. E, enfim, deu certo, né? A gente se conheceu, a gente foi fluindo esse primeiro dia que o Mike foi em casa foi muito engraçado, porque... eu sempre fui muito aberta com os meus pais. Então, se eu tava gostando de alguém, eu falava pro meu pai, ele me aconselhava, com a minha mãe também. Minha mãe já chegou a época que ela fingia que era um homem, assim, e me falava como que os homens iam me tratar. Sim. Então, sempre minha mãe colocou muito princípios, né? E aí eu conversei com meu pai, com a minha mãe, falando que o Mike ia lá, né, pra gente conversar, se conhecer, assim, na frente de casa mesmo. E aí lá veio o Michael, subir na rua de casa, chinelo Kenner, blusa da maconha, um colar com pingentinho de bala. Eu falei, misericórdia. Vai botar ele pra correr, gente. Bem, isso é até engraçado. O particular uma parte dessa camiseta, né? É que essa camiseta ela tava muito em alta, né? Ela era toda preta com essas folhinhas, né? E aí eu lembro que a maioria dos lugares que eu ia, que era festa, assim, as coisas que tinha 5 pessoas com a mesma camiseta lá. Assim, dá até pra fazer um grupo mulher, lá. Se fosse mulher, ia embora, mas a gente não, né? E algo bem legal também, porque quando eu cheguei lá, eu achei que eu ia chegar pra conhecer uma pessoa, né? Chamada Carol, mas na verdade eu cheguei lá pra ser entrevistado por ela. Com certeza. Eu perguntei, já namorou? Quanto tempo namorou? Por que terminou? Você bebe, você fuma? Aí eu já descobri que ele bebia e fumava. Inclusive, assim, que ele bebia muito, de cair, né, amor? E aí, eu já falei pra ele muitos dos meus princípios. Ele foi com a visão, tipo, vou conhecer só pra ficar com ela. E eu já tava, cara, vou conhecer porque minha mãe colocava muito isso na minha cabeça, né? Namorar e casar. Então, vou conhecer e se der certo, ela vai começar a namorar. Então, eu comecei a fazer muitas perguntas e aí, quando ele falou que ele bebia, fumava, a vida dele e tudo mais, eu já falei, olha... se um dia for pra gente namorar, eu nunca, na minha visão, eu nunca imaginei namorar com uma pessoa que beba ou fuma. Isso pra mim, Carol, os meus princípios, aquilo Sim. que eu idealizava, né, em um relacionamento pra mim. E aí foi muito legal que desde o primeiro dia que a gente começou a namorar, ele já colocou isso como pauta, né, e nunca mais nem bebeu nem fumou. Sim. Pra glória de Deus, até hoje, né? E isso é muito importante que a Carol tá falando, por quê? Porque é muito importante você saber com quem você tá namorando. O histórico da pessoa, como ele trata os pais, como ele trata a mãe.
Porque o pai e a mãe é a pessoa íntima dele, entendeu? Sim. E um dia você vai se tornar uma pessoa íntima dele. Então isso é muito importante, você ter essa pesquisa, né? Muitas pessoas, não, vamos namorar e depois a gente se conhece. Não, é bom já saber. Eu sei que não tem como conhecer. Eu e a Carol, a gente tá se conhecendo ainda. Até o final da nossa vida, a gente ainda vai estar se conhecendo. Exato. Mas é muito importante. O pastor Claudio Duarte, uma vez ele falou algo bem, bem legal, que eu dou muita risada. Ele falou assim, chegou uma moça pra ele, né? E falou assim, pastor, encontrei o homem dos meus sonhos. Pastor, aí ele, pastor, esse homem é bonito, ele é carinhoso, ele é inteligente, romântico. A pessoa, rapaz, tudo isso É possível? pastor, é possível. Só que tem um detalhe, pastor. O detalhe é que ele bate na mãe. Esse pastor, né? Aí o pastor falou, meu Deus. Aí ela, pastor, o que eu devo fazer? Aí ele falou, moça, casa com esse homem. Pelo amor de Deus, casa logo. É sério, casa com ele, porque essa senhora precisa parar de apanhar. Ou seja, quem ia apanhar agora ia ser ela. Então, assim, é muito importante saber esse histórico, né? Saber... O que eu acredito é, assim, se a gente... como filhos, é capaz de maltratar os nossos pais, quem deu a vida por nós, quem se esforçou, quem às vezes deixou de comprar para eles mesmos, para sustentar nós e dar o melhor ali pra gente, e a gente mesmo assim é capaz de maltratar eles, cara, qualquer pessoa a gente vai ser capaz de maltratar na vida. Exatamente. Então é algo para se pensar, né? Então a gente se conheceu, né? E foi bem interessante porque, assim, a Carol, ela era da igreja, ela nasceu num berço cristão, de fato, os pais, irmãos e tal. Só que ela estava afastada, né? Mas não afastada no sentido, tô fazendo... Não, ela simplesmente não estava indo mais, Isso. né? E eu era uma pessoa que ainda não tinha encontrado Jesus, não tinha um contato. E quando a gente começou a namorar, ela falou assim, eu vou na igreja. E eu tinha bloqueio com isso, até lembra dos traumas que eu falei, tinha muito trauma, medo, então eu não queria muito frequentar isso. Por mais que no fundo do meu coração tinha ali uma sede, só que eu ainda não percebia. É aquele famoso assim, eu até quero conhecer Jesus, mas vamos esperar um pouquinho mais pra frente? Sim. Vamos ficar só namorando, ficando e tal, depois eu quero algo sério com ele. Era tipo isso, né? E a Carol falou assim, eu vou pra igreja. Eu falei, não vai não, tal. Ela falou assim, eu vou, mesmo se você não for, eu tô indo pra igreja. E aí, a intenção dela era que eu fosse pra ela me ganhar pra Jesus. Ela voltou pra igreja pra me ganhar pra Jesus. E eu fui pra igreja pra estar perto dela. Porque assim, poxa, já que ela vai, né, eu vou ter que ir junto, né, eu vou com ela e tal. E aí foi muito lindo porque a gente descreve essa cena como um tipo assim, Deus falando pra nós. Pra mim, no caso, falando assim, oi. Dando oi pra mim. E pra ela falando, estava com saudade. Né? Porque assim, afinal de tudo, Deus quer a gente com Ele. Exato. Perto dele. Né? Que a gente seja um com Ele. E é algo muito interessante pra falar, porque assim... A partir do momento que a gente começou a namorar, a gente viveu tantas coisas, tantas promessas que veio se cumprindo ao decorrer da nossa vida, né, Mar? Sim, você ia falar alguma coisa? Ali no começo já, na verdade, eu tinha muitos princípios, né? E o Michael não conhecia Jesus, então, bem assim, depois de alguns meses do nosso relacionamento, a gente caiu em fornicação. Então, a gente trouxe uma bagagem muito pesada pro nosso relacionamento. Ali começou, assim, brigas, a gente começou a acolher de uma forma muito ruim, né? Então, a gente foi um casal que... Não vou entrar muito em detalhes, que a gente vai ter outras oportunidades de falar sobre isso. Mas a gente foi um casal que já se agrediu. Que a gente era ciumento. Mas não é ciumento, não. É possessivos. A gente se privou de muita coisa. Chegou numa época que a nossa família já não queria a gente junto. Porque o nosso relacionamento estava tão conturbado que a gente estava trazendo muitas bagagens, até mesmo para os nossos pais, para os nossos irmãos. De ter que correr. Eu lembro da minha sogra correndo lá em casa, falando, Cida, corre para pegar a Carol. Que ela vai matar o Michael. Então, se a gente contar essas histórias pra vocês... A gente é um testemunho vivo, é um milagre de Deus. A gente tá aqui hoje. Então, a gente viveu um relacionamento, assim, muito, muito, muito conturbado. E ali, por volta de 1 ano e 5 meses, mais ou menos, né, amor? A gente decidiu separar. A gente falou, cara, não é mais pra nós, a gente tá sofrendo muito, a gente já tá se batendo, se maltratando, a nossa família tá acolhendo isso, então vamos separar, né? E isso era no domingo de manhã. Sim. E aí minha sogra, do nada, desceu a escada lá da casa dela e falou assim, convidou a gente pra ir em um culto, e a gente já tava prometendo faz tempo e não tinha ido, né? Aí eu falei, cara, já que vai separar, então vamos nesse culto a última vez, né? E depois já era, acabou. E aí, quando a gente chegou no culto, Deus falou assim... grandemente desde o começo com a gente, né? A gente chorou muito. E no final o pastor chamou lá na frente as pessoas pra orar, né? E eu e o Maicon foi. E ninguém sabia da decisão que a gente tinha tomado, só nós.
E aí o pastor pediu pra gente colocar a mão um sobre a outra, né? Sim. Uma sobre a outra. E colocou a mão dele sobre a nossa. E aí ele falou assim, que não era pra gente se separar. E aí a gente já viu que era Deus, que ninguém sabia, né? E que ele via a gente no centro de uma roda, né? E todas as pessoas que estavam ao nosso redor estavam sendo tocadas, alcançadas, salvas, tendo amor a Cristo, né? E aí foi uma convicção pra gente de falar, cara, então vamos começar a lutar da forma certa, né? Sim. Não vamos desistir. E aí começou a nossa luta. Não que acabou as lutas, né? Mas a gente tinha mais força pra lutar porque a gente sabia que era de Deus pra gente. Exatamente, porque assim, esse ano nós vamos fazer 10 anos de ministério. Né? Desde quando eu entreguei. Porque o Ministério da Carola começou praticamente quando eu entreguei minha vida pra Jesus. Antes era criança, a gente começou junto, né? E há 10 anos atrás, em hipótese nenhuma, quando a gente começou o nosso relacionamento, a gente vai fazer 11 anos junto, vai fazer 9 anos de casado. Isso. Né? Acertou. Graças a Deus, até ela já. Quase. Eu já até dei uma olhada pra ela ali, né? Então, no início ali, jamais a gente imaginaria tá vivendo o que a gente tá vivendo hoje, sabe? Jamais. Então, essa profecia, cada dia que passa, a gente percebe que ela tá se cumprindo. Exato. Sabe? Tá se cumprindo. E a gente tá assim, ó, eis-me aqui, Senhor. Sim. Se o Senhor quiser nos usar, a gente tá à disposição. E é bem engraçado porque a gente recebeu muitas promessas, muitas profecias, né? Sim. Uma particular minha, quando eu comecei a ir na igreja, bem no início ali da minha conversão, nos primeiros momentos ali, né? Eu tinha acabado de entregar minha vida pra Jesus e tal. Tinha um jovem lá. E esse jovem chegou pra mim. Ele era basicamente meio que líder dos jovens lá. Ele não era o líder, mas ele era o que agitava todos os jovens lá, né? Sim. E ele chegou pra mim e falou assim: Maico, eu tive um sonho com você. Eu falei: rapaz, ele teve um sonho comigo? Não conhecia ele, foi a primeira vez que ele conversou comigo. Eu não conhecia ele, de fato, assim, nunca tinha conversado com ele. Sim. E ele falou assim: Maico, eu tive um sonho com você e eu vi você tocando e cantando violão na igreja. Aí eu falei, amém, legal, tal. Assim, eu não imaginava, eu nunca tinha pensado nisso, na verdade. Eu sempre gostei de música e tal, mas eu não imaginava tocando e cantando na igreja e tal. Beleza, ele falou esse sonho, tudo bem. Fui embora, fomos embora e tal. As coisas foram acontecendo naturalmente. Daqui a pouco a gente já tava no louvor da igreja, que já era outra igreja no caso, né? Em outro bairro, no caso mais próximo onde a gente morava. A gente já tava no louvor da igreja cantando. Aí de repente fui lá, comprei o violãozinho, comecei a aprender. Passou um ano e pouquinho mais ou menos, eu já tava tocando e cantando na igreja, mas eu não lembrava desse sonho. Não lembrava, de fato, eu não lembrava disso. E aí teve um retiro regional que chamava Encontro com Deus. A primeira semana ia as mulheres e na próxima semana ia os homens. Era separado. Algo lindo. É de fato um encontro com Deus mesmo. É onde você vai, se retira lá, sabe? Recebe da presença de Deus. Foi algo muito lindo. E quando eu fui, eu encontrei esse jovem lá. A gente sentou lá, começou a bater um papo, tal. E aí, como tá as coisas? Aí ele falou assim: Maico, você lembra o sonho que eu tive com você? E aí? Aí eu falei: que sonho? Foi o sonho de você tocando e cantando na igreja. Aí, irmãos, foi muito lindo esse dia, sabe? Porque eu já tava quebrantado por aquele momento, sabe? De fato foi um encontro com Deus ali. E na hora já veio aquela recordação dele falando pra mim. E ao mesmo tempo eu percebendo que eu já tava tocando e cantando na igreja. Ou seja, eu vi que tava testificando uma promessa naquele momento, sabe? E tava se cumprindo uma promessa naquele momento, né? E daí a gente começou, né? O nosso ministério, servindo ao Senhor. A gente sempre teve esse desejo. Isso foi muito lindo, o que Deus colocou no nosso coração, que sempre foi o desejo de servir. Exato, né, amor? Então, tipo dois. assim, sempre a gente chegava no pastor lá e falava assim: pastor, o que o senhor tá precisando? Isso, a gente sempre foi eis-me aqui, né? Exatamente. Tanto que em todos os ministérios da igreja a gente já passou. A gente já foi líder de missões, de jovens, de casais. De louvor. Participava da limpeza da foi igreja, diácono. E aí é tão engraçado porque até então eu não sabia o meu propósito. Eu ficava, mas eu gosto de tudo. Qual será o meu propósito? E aí, recentemente, eu conversando com uma pastora, ela falou: Carol, o que mais queima no seu coração? Tipo, qual ministério que você olha e você fala: cara, esse aqui mexe com o meu coração? E eu falei: pastora, eu não sei, porque eu gosto de todos. Por mim, eu participaria de todos, eu estaria à frente de todos, cuidando de todos, ajudando em todos, servindo em todos, né? E ela falou: Carol, o seu chamado é pastoreio. E isso foi uns 4 meses antes da gente se tornar pastor, e a gente nem imaginava, né, que a gente se tornaria pastor. Exatamente. Por um tempo. Uhum. Então, o nosso ministério foi acontecendo e, ao mesmo tempo, como a gente se envolveu muito cedo,
né? Eu tinha 17 anos, a Carol tinha 14 anos. 14 anos. Então, assim, era muita imaturidade ainda. Então, a gente foi aprendendo no processo. Na verdade, assim, os primeiros anos foram muito difíceis, foram desafiadores. Aquela questão que a Carol falou, da gente ciúme obsessivo, se agredir. Mas, ao mesmo tempo, Deus tratando de nós. Sim. Né? Em todo momento, nós estávamos participando. Exato. Né? Líder de jovem, de várias maneiras, né? E Deus foi fazendo várias coisas em nossas vidas, né? Uma coisa muito importante pra gente falar também, que Deus fez em nossa vida, é em relação a Nunu, nossa filha, né? Sim. É muito lindo porque, assim, Deus é um Deus de promessa. Você que tá aí, ó, vendo esse episódio, creia, Deus é um Deus de promessa, é um Deus que cumpre as promessas. Sim. A gente recebia muitas promessas que a gente seria pais, né? Eu seria pai, Carol mãe. A gente tinha esse desejo. Desde quando a gente casou, a gente já tava tentando ter um filho. Desde quando a gente casou. Era o desejo nosso. A gente tinha esse desejo assim. E não é assim, eu tenho o desejo, eu vou tentar convencer a Carol a querer ser mãe. Vou tentar convencer o Michael. Não, os dois tinham esse desejo. Só que, quando eu era pequeno, eu fiz 3 cirurgias. Eu não vou saber o nome delas, mas eu sei que uma era pra fimose, outra hérnia, né? Isso. E teve uma terceira. Foram 3 no mesmo momento ali, que eu tive que fazer quando era pequena. E aí, uma dessas poderia me afetar ao ponto de eu não poder gerar filhos. E eu não sabia disso. A gente tava tentando... Assim. Não, foi bem engraçado o jeito que a gente descobriu, né? A gente tava vivendo a vida normal, tentando ter um bebê e nada. Aí teve um dia que a gente 6 anos tentando. 6 anos. Teve um dia que a gente foi lá na casa da minha mãe. Bateu um papo, almoço de domingo. Chegamos lá, conversando com a mãe contando as histórias de quando eu era pequeno, que não sei o quê. Falei, meu Deus. Aí daqui a pouco ela falou assim, o Michael, quando ele era pequeno, né, ele fez uma cirurgia e o doutor lá falou que talvez ele não pode ser pai. Do nada, assim, tipo assim, toma, pega essa pedrada de graça. O quê? Aí eu falei, mãe, 6 anos? eu acho que eu deveria saber disso muito antes. A senhora não acha, não? E ali, tipo assim, foi como um balde de água fria, né? E uma coisa que a gente tem que entender é que a palavra de Deus, ela é a boca de Deus, né? É a verdade. Ou a gente acredita na Bíblia por inteiro, ou a gente não acredita em nada. Sim. Porque não tem como falar assim, não, nisso aqui eu acredito. Eu acredito que Deus, ele cura. Mas eu não acredito que Deus ele pode me dar um filho. Se Deus fala que Sara, ela era estéril, já estava na sua velhice, e Deus deu Isaac para ela e para Abraão. Se Deus deu o filho para Ana, que também era estéril, e deu Natã. Gente, ele pode fazer também em nossa vida. Então a gente tem que crer nisso, né? Então... muito triste e tal, só que assim, eram várias profecias. Várias pessoas falando assim, não, vocês vão ser pai e tal. Sempre pessoas menina, que né? sonhavam com a Carol grávida, eu vi você grávida e daqui a pouco você tava mãe de menina. Uhum. A gente tinha essa profecia. E um desejo muito grande. Aí teve um dia que foi o culto, foi um dia dos pais, um domingo, e esse culto foi em 2021, dia dos pais de 2021. E aí, beleza, a gente tava lá, era dia dos pais, o meu pastor, né, pastor Pacelli, um abraço, pastor Pacelli, a família, a pastora Vanessa, todo mundo, né, ele tava pastoreando 2 igrejas, a igreja de Machado e a igreja do Brasil Novo, a qual a gente se tornou pastor depois, né. Ele tava lá e tava só eu, a Carol não tava nesse dia, né. Ele falou assim, gente, a gente tá encerrando o culto, né? Mas agora vamos orar pelos pais, né? Porque hoje é dia dos pais, vamos orar pelos pais. Coloque de pé os pais. Aí na hora ele lembrou, falou assim, poxa, só tem eu de pai aqui. Porque era uma igreja pequena, era uma igreja ainda que tava em construção ali. Só tinha ele de homem ali, pai, né? Que era pai. E eu ali, homem, mas não era pai até então. Aí ele falou assim, poxa, só tem eu aqui. Só que ele sabia o desejo do nosso coração. Ele sabia que a gente queria ter um filho e tal. Ele falou assim, Maico, levanta que eu vou orar por você. Sente de Deus. E eu profetizo que no próximo dia dos pais, você vai estar com seu filho ou filha no colo. Aí eu, eita, que fé, amém. Levantei, amém, assim, sabe? Crendo, mas assim, um pouco igual Tomé, assim e tal. Mas amém, eu creio, em nome de Jesus. Aí, fomos embora tal. A Carol descobriu 2 semanas depois. 2 semanas né, amor? depois. Que ela já estava grávida. A gente não sabia. Exato. E de 2 meses? Quase 2, né? Quase 2 8 semanas. meses. Ou seja, naquele exato momento, a gente já era pai E nem sabia. e não sabia. E aí se cumpriu, porque no próximo dia dos pais, 2022, eu estava com a Nunu no colo. Sim. Então assim, irmãos,
Deus é um Deus de promessa, sabe? A gente viveu muita coisa, tem aquela questão também da moto, você lembra quer falar sobre muito isso? Testemunho. E é algo simples, mas é bem importante algo simples, a gente falar. mas é um testemunho que Deus fez na nossa vida, né? A gente passava, assim, por fases muito apertadas, de chegar fases que os nossos pais ajudavam a gente a pagar o nosso aluguel, a fazer a compra, então a gente sempre passou muito apertada, assim. E aí eu lembro de uma vez que a gente tava morando num apartamento lá em Machado, do meu sogro. E era assim, a gente não tinha dinheiro nem pra colocar combustível na moto. R$10. A gente ficava, meu Deus, pra que a gente vai pedir agora? E aí a gente vindo, no meio do caminho, o pneu da moto furou. E a gente falou, e agora? A gente sem dinheiro. A gente achou uma borracharia bem pertinho, sem dinheiro, olha, pelos olhos da fé. A gente levou a moto lá, ficou, se eu não me engano, R$10 pra arrumar. R$10 pra arrumar, mas a gente não tinha esses R$10. E a gente pediu pro cara arrumar. Arruma aí. Pela fé. Pela fé. E ligando pro meu sogro, um monte. Meu sogro, meu pai, ninguém atendia. Nós falamos, e agora? Meu Deus do céu. Se o cara sai, se a moto assim, fica pronta. A intenção era assim, eu ia ligar pro meu pai já ia atender e já ia trazer o dinheiro. Eu não lembro se na época tinha Pix já, eu acho que não tinha. Não tinha Pix. Então a minha ideia era trazer o dinheiro pra mim e tal, pra pagar. Só que meu pai não atendia de jeito nenhum. E a gente apavorado, falou, e agora, meu Deus? O cara vai sair, vai ficar bravo com a gente. E a gente, assim, na maior preocupação, orando, falando, Deus, nos ajuda, provei na nossa vida. E aí, do nada, eu senti o desejo de abrir a capinha do meu celular. Eu falei, vou abrir a capinha, vai que, né? E na hora que eu abri, tinha exatamente R$10 lá. E aí, pode falar, cara, coincidência, mas não, a gente passava tão apertado que provavelmente se a gente soubesse que tinha R$10 ali atrás da capinha, a gente já teria gastado. A gente teria gastado já. Então a gente vê muito como provisão e um cuidado de Deus, né, para com a nossa vida, né, mãe? Sim, com certeza. Então, assim, a gente viveu muitas coisas lindas, assim, não dá pra gente contar tudo nesse episódio, mas ao decorrer dos episódios, com certeza vocês vão saber, né, porque eu creio que Deus vai fazer grandes coisas. E o que fez eu e a Carol ficar de pé, né, assim, um casal tão jovem, assim, né? Tão novo. Já é difícil um relacionamento de jovem ali, pelo menos engrenar, né? Muitos, às vezes, se separam e tal, né? Então, existiu, assim, 4 pilares que fortaleceu muito a gente, assim. Coisas que a gente tinha, mesmo sendo imaturos, a gente tinha isso como princípio. Sim. O primeiro de tudo era que a gente sempre tinha, a gente vai lutar junto. Tá? É que assim, muitas vezes, com Deus, né? sempre com Deus, com certeza, mas muitas vezes as pessoas, os casais sempre acham que a solução é a separação. Só que às vezes ela separa sem querer se separar. Ela só quer fugir daquela situação. Isso. Daquela dor. Uma coisa que a gente tem, né? É que o seguinte, sempre que a gente passou por alguma coisa que a gente falou, cara, vamos se separar, já não tá dando mais certo. Eu sempre parei pra pensar, tipo, cara, se por algum milagre, daqui 2, 3, 4 anos, Deus mude o Michael nessa situação, eu perdoaria ele e voltaria com ele? Sim. Então, eu vou lutar junto, até Deus mudar ele. Exatamente. E aí, a gente entendia que a separação poderia trazer muita bagagem. Com certeza. Porque, imagine, a gente se separa, jovens, aí se envolve com outras pessoas. Se a gente, acaso, voltasse, ia ser com muita mais bagagem. Mas você ficou com fulano e ficou com ciclano, mas você também. Às vezes nem ficou, mas a desconfiança por não estar junto ali e tudo. Sim. Então, esse era um dos pilares, a gente sempre queria lutar junto, né? A gente vai lutar. Não deu, assim, era que ele falou assim, ó, se deu certo, vai dar, se não deu certo, não deu certo pra sempre, a gente não vai voltar. Sim. Então, a gente tinha muito isso, ao ponto da gente viver o tempo todo, a não ser uma época, né? Um dia, na verdade, que assim... A gente vai ter que trazer um episódio específico sobre isso, sobre o que cima, né? A pornografia fez na minha vida, fez no nosso casamento, né? E aí esse dia aconteceu uma tragédia, assim, terrível, e a gente vai tratar sobre isso, vai falar sobre isso, vou falar sobre o meu livro, porque eu escrevi um livro sobre isso, né? E a gente vai contar esse caso, que aí sim a gente se separou, mas foi uma questão de... Uma semana? De uma semana no máximo, né? Uma semana no máximo ali, mas foi porque foi realmente algo muito terrível, né? Mas Deus tinha um propósito nisso. Então a gente tinha esse princípio. Outro princípio que a gente tinha, na verdade eu tinha esse princípio desde a infância, é honrar pai e mãe. Sim. Honrar pai e mãe é o único mandamento ali com promessa, né? Quando a gente olha para a Bíblia ali, para os 10 mandamentos, fala, honrai teu pai e tua mãe, para que eu prolongue os teus dias na terra, né? Então a gente sempre teve essa questão de honra. Exato. Eu olhava pro tratamento que a Carol tinha pro pai dela, pra mãe dela, com os irmãos, eu falava assim, gente, eu nunca vi isso. Em casa, assim, é porque assim, a gente vai falar muito sobre isso também, vai de família pra família, Sim. né? A gente tem uma maneira de se tratar com, eu tenho meu jeito de conversar com meu pai e tal, tem
tem família que é mais amorosa, tem muita palavra de confirmação, eu te amo, me dá um abraço, tal, Beijo tal. na hora. Nossa, eles eram assim, eu falei assim, meu Deus, eu nunca vi isso aqui antes. Era beijo, era irmão beijando o outro. Eu falei assim, meu Deus do céu. Falei, acho que eu te amo toda hora, né? era eu te amo, era isso, era apelidinho carinhoso, tal. Na minha casa, não é que faltava amor, pelo contrário. Só que a gente tinha, assim, não era de ficar falando, demonstrando tanto, né? Cada um tem sua maneira de demonstrar, né? Mas a gente sempre tinha essa questão de honrar pai e mãe, né? Exato. Então, esse era um dos princípios. Outro princípio também que a gente tinha era honrar sogro e sogra. Esses a gente sempre teve desde o começo. Exatamente. A gente passou por alguma coisa, por exemplo, eu passei por alguma coisa na família do Maicon. Quem conversava com a família dele era ele. Eu nunca respondi meu sogro, nem cara feia pra minha sogra. Aconteceu alguma coisa, o Maicon resolvia. Porque é bem mais fácil o pai não pegar a raiva do próprio filho do que do parceiro dele. Exatamente. Se o Maicon responder meu pai e minha mãe, pode criar um rancinho ali. Se eu falasse, pai, mãe, aconteceu isso, não faça, tá? É muito mais difícil deles pegar a raiva de mim. Então, a gente sempre teve esse respeito. E também, acho que só teve uma vez que o Maicon e meu pai se desentendeu. Porque meu pai, ele joga futebol, né? O Maicon também. E meu pai, gente, ele quebra todo mundo no futebol. Ele quebra teus filhos, cadê o genro? Meus irmãos chegassem sem conseguir andar em casa porque meu pai quebrava eles na bancada do futebol no meio do jogo. E aí eu lembro de um sábado que eles jogavam, né? Todo mundo junto. E aí foi meu irmão com o meu pai e o Maicon também. E aí lá o meu pai quebrou o Maicon no campo, né? Foi. Tipo assim, deu uns negocinhos nele no campo. E aí o Maicon se revoltou, porque foi muitas vezes. E aí, foi 2 vezes. Eu falei, Jeg, para com isso, Jeg. Porque o apelido dele é Jeg. É isso. E aí os dois começaram a discutir e tudo. Aí meu irmão voltou pra casa sozinho. E, poxa, assim, foi os 3 juntos. Eu tive que trazer ele na moto depois. Esse é o pior. Aí meu irmão voltou pra casa sozinho e falou, Carol, vim embora sozinho porque o Maico e o pai quase se pegaram um tapa lá no campo. Eu já fiquei assim, ó, misericórdia. E aí acabou que os dois veio junto na moto depois. Sim. E aí quando o Maico chegou, primeiro eu fui no Maicon. E eu falei pra ele, ou você pede desculpa pro meu pai, ou a gente termina agora, porque eu nunca desrespeitei meu pai, então não vou permitir que ninguém desrespeite. E aí o Maicon pediu desculpa, e aí depois, quando o Maicon foi embora... Mesmo estando certo, Mesmo estando certo. E aí depois, quando o Maicon foi embora, eu conversei com meu pai. Falei que não era legal, que o que ele fez é errado e tudo mais. Meu pai também se desculpou, e aí os dois voltou, e hoje eles são... melhores amigos. Sim, eu posso dizer que eu ganhei na loteria de diversas maneiras. Minha família, minha esposa, minha filha e meu sogro e minha sogra, sabe? E os cunhados. E os cunhados, meu Deus do céu, eu acho que eu acertei muito. Graças a Deus foi muito bom comigo, sabe? A gente tem um relacionamento muito bom. Meu sogro é meu parceiro do futebol, né? Ele não tá podendo jogar agora, né? Mas logo ele vai voltar. E é até triste que a gente chega lá e a gente fala, cara, não é o mesmo crime você e meu pai. Ele chega lá brincando, não sei o que, tal. Aí eu faço um gol, manda um abraço pra minha filha, não sei o que, manda um coraçãozinho pra ela. E é muito engraçado, a gente tem essa resenha lá, fica brincando e tal. Então a gente tem um contato muito legal, né? E outro pilar aqui que a gente tinha também, como construção do nosso relacionamento, é a comunicação. Exato. Né, amor? Que a gente foi desenvolvendo com o tempo. Com o tempo, exatamente. No início, a gente se comunicava, mas assim, ó. O mais importante não é você, vou me expressar ali e tal, é você fazer a pessoa entender o teu lado. Exato. Não se expressar, né? Não o que você vai falar, mas conseguir fazer com que a outra pessoa entenda o que você está querendo dizer. Porque a gente faz, várias vezes eu conversei com a Carol, eu queria passar algo pra ela que, olha, tá tudo certo, tá tudo bem e tal. Só que eu me expressava de uma maneira totalmente diferente. Às vezes no meio da conversa já virava uma discussão. Eu falei assim, meu Deus, mas eu só queria dizer isso, isso, isso. Mas a maneira que você falou foi totalmente diferente. Exato. Então assim, a gente foi aprendendo ao decorrer da nossa vida, do nosso relacionamento, né? Que... É muito importante a comunicação, é muito importante você ouvir bem, mas você também se expressar bem. Exato. Saber? Porque assim, não adianta... Não, eu sei ouvir, mas tem uma hora que você fala assim, não, isso eu não consigo ouvir, não. Isso aqui já ficou muito difícil. Sim. Então assim, era algo que a gente tinha muito. E agora eu paro pra pensar, amor, quantos casamentos, quantos relacionamentos estão, assim, abalados? A estrutura ali, né? Por conta do diálogo. Por conta do diálogo. Por conta de não conversar, de não exato. Abrir o jogo e falar assim, olha... A gente passou por um momento, assim, muito turbuloso no nosso casamento, que foi quando a gente se separou. Sim. E eu nunca fiquei sabendo a raiz do porquê o Mike assistia pornografia. Então era apenas uma coisa que me feria, como mulher. Poxa, se ele gosta de mim, o porquê ele faz isso? Então me feria, fazia com que eu me sentisse inferior a outras mulheres e tudo mais. E aí, eu não tinha
confiança nele, a gente perdeu totalmente a confiança no decorrer do relacionamento, porque eu sempre pegava e tudo mais. E aí o que me fez voltar a confiar nele foi exatamente o diálogo. Então, o diálogo, pra mim, é um ponto-chave em um relacionamento. Porque com o diálogo vem a confiança, com o diálogo a gente consegue se respeitar ainda melhor, a gente consegue conversar e colocar um pontinho no i, né? Exatamente. E fica tudo melhor. Então, Exatamente. o diálogo, pra mim, é uma base fundamental em um relacionamento. E assim, é algo que eu não sabia, a Carol foi me ensinando, na verdade, assim, porque a gente vai aprendendo coisas um com o outro, né? Exato. E uma coisa que eu admiro muito na Carol é isso. Quando não tá bom, ela vai falar mesmo. Ela fala assim, amor, ó, eu não tô gostando disso, eu não faço isso. E até na parte íntima nossa, ela é sincera, ela abre o jogo e a gente é assim. Exato. Né? A gente fala o que a gente gosta, o que a gente não gosta, ó, para de fazer isso e tal. Porque tem que ter essa conversa. Tem que ter essa conversa, porque às vezes, no casamento é o seguinte, a esposa, ela não gosta de algo que o marido faz e ela não fala, porque às vezes se falar, o marido já estoura, não sei o quê. Por quê? Porque E não aí tem vai essa comunicação. acumulando. Aí vai acumulando, É ela tipo vai guardando uma aqui, ó. sacolinha, você vai guardando. jogando, amassando papel e jogando, uma hora explode. Exatamente. Aí é onde dá ruim. Então é muito importante um conhecer o outro, né? A gente vai trazer um episódio aqui também sobre as 5 linguagens do amor. E é importante você saber qual que é a linguagem do amor do teu esposo, da tua esposa. Porque às vezes a gente fala assim, não, eu vou fazer isso aqui porque eu tenho certeza que ela vai gostar. Mas é o que eu gostaria. Exato. Tá entendendo? Se ela fizesse pra mim, eu gostaria. Mas talvez a linguagem do amor dela é diferente. Porque tem linguagem do amor de palavras de afirmação, Exato. de contato, Ato de serviço. atos de presente, serviço. Tem pessoas que não carinho. precisa nem falar assim, não precisa ficar falando te amo. Não, esteja perto de mim, eu quero atenção. É muito isso, né? Porque a minha linguagem de amor É muito diferente. é muito assim. diferente. Eu gosto de ganhar presente. Eu gosto de ganhar presente. Eu gosto mais de O palavras de Mike- afirmação. Eu não gosto de carinho, não gosto de ficar tocando, não gosto. O Michael, ele já gosta. Exatamente. Eu não ligo pra palavra de afirmação. Se eu me arrumei, o Michael fica, ai, você tá linda. Se eu tiver me achando linda, perfeito. Se eu não tiver, não adiantou nada ele falar. Ficar falando, eu te amo toda hora, pra mim não faz sentido. Ele pode até falar, eu gosto de escutar às vezes, mas legal, eu prefiro que ele demonstre atitude. O Sim. Michael, não. O Michael, ele já gosta que fica falando. Aham. Poxa, ele gravou um vídeo que ficou legal, ele gosta que eu assista e comento. Não, amor, olha, isso daqui você foi top nessa parte. Então ele gosta de palavra de afirmação. É porque nisso Então, eu vejo não ela sempre como adianta. referência também, né? Tipo assim, analisa aí, você vai ser Sim. minha base, né? Então, de nada adianta eu ir lá e dar um presente pro Michael. Tanto que eu já fiz isso muitas vezes. E pra ele, legal, eu poderia ter comprado também. Agora, pra isso não faz tanto sentido. E pra mim, eu amo. Então, se eu dar presente pra ele, não muda. Eu vou falar, poxa, eu tô demonstrando meu amor pro Michael, assim. E pra ele vai falar, cara, eu preferi um carinho. E pra mim, coisas que não faz sentido, tipo assim, eu não gostaria de ganhar uma flor, pra mim não é significante, mas ela ama. Eu ela é amo. simples ao ponto de eu chegar com uma flor pra ela e ela falar, uou, ganhei meu dia. Exato. Não só ela, como várias pessoas são Mulheres, assim. né? Várias mulheres são assim. Então, a comunicação ela é algo muito importante. Tem até uma historinha sobre comunicação que eu ouvi há bastante tempo atrás, então não sei nem se eu vou contar certo, mas era de um casalzinho de idosos, né? Eles já estavam ali casados há quase 50 anos juntos. E ele falou, poxa, olha, amor, a maior demonstração de amor que eu dei por você a vida inteira, o nosso casamento inteiro, foi porque eu sempre amei a bundinha do pão. Mas eu sempre deixei ela pra você. Porque eu te amo muito, então eu queria demonstrar o meu amor. Ó, a falta de deixando comunicação. essa bundinha do pão pra você. E ela falou, meu bem, olha isso. E a vida toda eu demonstrei o meu amor comendo a bundinha do pão, que eu nunca gostei. Então, ou seja, se os dois tivessem se comunicado, ele tinha comido a bundinha do pão a vida toda. Tinha E pegado a ela- parte que ela é mais gosta. E ela não e teria eu não evitado. precisaria comer o que ela não gostava. Então, ou seja, comunicação. Se o Exatamente, casal se gente. comunicar bem, o relacionamento... Comunicação Tem muita é tudo, chance. né? Então a gente foi aprendendo com o tempo. Igual eu falei, não dá pra gente falar tudo aqui, mas ao decorrer desses episódios, né? A gente vai trazer convidados aqui pra gente bater um papo sobre casamento, sobre Sim, ministério, vida exato. com Deus, né? E só agregando, né? O principal é que o nosso relacionamento também sempre teve Deus como Sim, com certeza. um cordão de 3 dobras, né? Que a Exatamente. gente acredita que nunca se quebra. Exatamente. Então, Deus sempre foi o centro do nosso relacionamento. Eu acredito que se a gente tá aqui hoje, É porque juntos Deus tava e no meio. vivos, é porque com certeza Deus nos sustentou até Deus aqui. estava no meio, Deus fortalecia, Deus nos levantava quando a gente estava desanimado, né? Sempre quando às vezes um estava desanimado, Deus colocava um combustível no outro para levantar o Esse outro. é o legal. Por isso que Deus fala que é melhor ser 2
do que um só. Porque é de fato isso. Quando eu tô desanimada na fé, quando eu tô mais fraco, o Maico me fortalece. Quando ele tá, eu fortaleço ele. Assim a gente vai crescendo, né, amor? Exatamente. E aí, partindo para essa questão, né, desse projeto que Deus tem colocado em nosso coração, falar também essa mudança, nessa transição, né, amor? A gente estava pastoreando uma igreja e a gente mudou, agora a gente tá em um podcast, né? E talvez muitas pessoas falem assim, ué, mas vocês estavam pastoreando, agora vocês estão no podcast. Deus, ele nos deu, né, essa missão, né? A gente pastoreou durante 1 ano a igreja ali do Brasil Novo, né? A gente foi membro por 8 anos, A gente foi membro lá por 8... E era promessa de Deus a gente pastorear aquela igreja. Exato. Né? Que um dia a gente pastorearia a igreja do Brasil Novo. E foi muito específico, né? Que a gente se tornaria pastor e seria pastores de lá. Exatamente, exatamente. Era específico daquela igreja, né? E foi muito lindo o que Deus fez lá, sabe? Foi um momento de crescimento para nós, de amadurecimento, busca de entender como funciona de fato um ministério. Exato. Porque quando você está ali pastoreando, você consegue ali ter uma visão mais ampla de como funciona de fato tudo ali. Exato, né? sim. E isso trouxe para nós ali muita responsabilidade, fez com que a gente entendesse mais sobre isso, né? Mas chegou um tempo ali que Deus, ele meio que tava mudando a gente de destino ali, de destino, de estação, né? Chegou um momento ali que tava complicado a gente continuar, né, amor? Tava um pouco complicado a gente continuar. Algumas dificuldades, né? Nosso primeiro pastoreio. Exatamente, porque assim, ó, uma coisa que Deus falou fortemente no nosso coração é assim, ó, quando Deus quer mudar você de destino, de estação, ele não vai arrumar a tua tenda. Ele vai desmontar ela. Exato. Pra você ir pra outra estação. Então, às vezes, você que tá aí assistindo a gente, vendo esse podcast, você tá sentindo isso na tua casa. Ah, Deus, parece que as coisas não fazem sentido. Parece que meu Deus, não dá certo. Fique atento, busque a presença de Deus, porque talvez Deus ele tá trazendo uma nova estação pra tua vida. Exato. Tá entendendo? Então, a gente não saiu da igreja do pastoreio, tá tudo certo e vamos sair, não. A gente saiu exatamente era como se Deus tivesse feito algo para nos impulsionar a voltar com esse projeto. Porque antes da gente se tornar pastor, já queimava isso no nosso coração. A gente estava na igreja do Brasil Novo, Sim. né? Fomos para Tarumã, a convite dos pastores de lá. Ficamos lá por um tempo e voltamos, na época, para a sede da nossa igreja. Sim. E voltamos para cá em abril, dia 29 de abril de 2024, se eu não me engano. E em junho, Deus já deu esse projeto pro Maico, do Pós-Junção. E aí, eu sempre fui muito tímida. Então, eu falei, cara, não dá pra gente... Será que é de Deus mesmo? Eu tenho muita vergonha, né? E a gente acabou deixando, logo depois de 2 meses, a gente se tornou pastores. Sim. Então, a gente deixou literalmente no papel. E agora, Deus vem nos incomodando a tirar do papel e colocar em prática, né? Mas eu entendo também, amor, só rapidinho, que tudo isso foi propósito mesmo, literalmente, né? A gente ter pastoreado esse 1 ano, porque a gente aprendeu muita coisa nesse 1 ano, né? Aprendizado, maturidade, né? Então, Sim. Hoje a gente pode falar com muita convicção sobre muitas coisas que a gente esteve ali, de fato, presente em muitas coisas, né? Sim. Então, nos trouxe mais sabedoria, Com certeza. dizer assim, né? Então, a gente tá nesse projeto, né? Que a gente crê que o pó de unção não é algo que veio de nós, mas veio direto do coração de Deus, sabe? Para abençoar lares, famílias, pessoas, né? Então, e a pergunta, Maico, mas por que esse nome, pó de unção, né? Da onde veio esse nome? Esse nome, irmãos, foi um nome assim que Deus ele soprou para nós. Por quê? Porque assim, a gente pesquisou vários nomes, tudo certinho. E aí, a gente foi no queridinho ChatGPT, né? Que é o nosso assistente. Lá em casa trabalha eu, Carol e o ChatGPT. E aí, eu tava vendo uma lista, me dei ideias de nome para um podcast cristão e tal. Aí ele deu vários nomes, vários. Só que quando a gente bateu o olho ali no pó de unção, a gente falou, é esse. É esse. Aí a gente já mandou fazer a logo não era desse jeito, ela não era em 3D assim e tal. A gente foi melhorando ela, foi aprimorando ela depois e tal. Mas foi algo que a gente pensou ali de cara, eu quero pó de unção, vai ser isso, vai ser esse. E aí, às vezes a gente olha pra esse nome, unção, né? A gente fala, não, unção, aquela pessoa que caiu na unção e tá no poder. Amém, unção tem a ver com poder também. Sim. Tem a ver com a pessoa de fato estar na unção. Mas, principalmente, a unção, ela é usada para traçar destinos.
para lançar ali um decreto, um propósito, né? Quando a gente olha para a palavra de Deus, quando que era usada a unção, né? O profeta Samuel, ele vai até a casa de Jessé. Sim. Ele vai ungir Davi. Ou seja, antes de Davi ser rei, antes de Davi de fato reinar, quando ele era ainda jovenzinho, o profeta Samuel foi lá ungir ele. Ou seja, naquele momento da unção, Deus já estava decretando ali, ó. Samuel não estava ungindo Davi, estava ungindo o rei de Israel. Exato. Então estava lançando um decreto sobre a vida dele. Então a unção é sobre isso, é sobre trazer um novo projeto, um novo propósito, alinhamento de propósito, um início ali. Então a gente crê que esse nome ele tem tudo a ver com o que a gente está vivendo. É uma unção que Deus colocou sobre a nossa vida e que através da nossa vida vai passar para a vida de vocês. Irmãos, a gente está muito feliz. Por quê? Porque aqui a gente vai sentar na mesa com pessoas assim que a gente quer bater um papo, que a gente admira demais, a gente quer conhecer, quer, sabe, de fato trocar experiências, aprender muito. E o que me deixa feliz é que você que tá na tua casa, você vai poder participar disso. Exato. Tá entendendo? Onde eu e você, nós vamos aprender, onde a gente vai trocar conhecimento e vai ser muito lindo que Deus vai fazer aqui, né? E uma coisa muito importante, só agregando a isso, né? É que a gente sempre procurou uma forma de poder falar de Cristo. Isso é uma essência nossa, né? Sim. Então, se não fosse sendo líder, a gente falava na rua. Se não for falando na rua, foi no pastoreio. Se não é no pastoreio, agora no podcast. Se não é no podcast, um vídeo que a gente grava, às vezes, falando de Cristo. Então, esse ato de falar de Cristo, de realmente cumprir o ID, foi algo que sempre esteve no nosso coração. Sempre. E o Pó de Unção é isso. A gente exatamente poder falar do nome de Cristo, poder ser abençoado e também abençoar vidas através de Deus, né, da nossa vida. E a gente cremos que vocês serão muito abençoados de onde vocês estão assistindo. Certeza. Cremos E que nós os casais, também. nós também, que os casais que virão serão bênção, que irão agregar, que vocês irão crescer muito espiritualmente, que o casamento de vocês, independente da fase que vocês estejam passando, né, às vezes por uma fase difícil, serão restaurados em nome de Jesus, a família de vocês será abençoado. Então o podcast, né, o Pó de Unção vai ser um meio de cumprir o ID. Com certeza. E os 4 pilares do Pó de Unção que a gente vai tratar aqui, lógico, a gente tá, assim, o que Deus quiser fazer, Ele vai fazer, mas a gente separou aqui humanamente ali, colocando 4 pilares para falar, mas o Espírito Santo ele tem liberdade para ele fazer o que ele quiser, em nome de Jesus. Mas o primeiro pilar é sobre casamento, Exato. né, amor? Porque o casamento é muito importante, né? O casamento é a base da família, tudo começa com um casal. Então, a gente acredita que nos dias de hoje o diabo tem investido pesado para destruir famílias. Com certeza. E tem conseguido muitas das vezes destruir muitas famílias. O número de divórcio tem sido aumentado, né? Então, a gente crê que através dos casais que viram aqui, dos testemunhos que vocês irão ouvir, vocês serão tocados e vão pensar, poxa, cara, não é só a gente que passa por isso, porque já aconteceu muito com nós, né? Sim, nossa. A gente tá passando por algo que a gente fala, cara, meu Deus, não dá mais, vamos separar. E a gente conversou com pastores, com pessoas que já passaram por aquilo, a gente falou, cara, não somos Ou estão passando. Ou estavam passando. É bem engraçado, porque às vezes são coisas tão particulares que a gente fala assim, não, é só a gente que passa por isso. Não, mas a gente conversando com casais de pastores, amigos nossos, eles passam pelas mesmas coisas, e falam assim, meu Deus. E o lindo é isso, que quando a gente vê testemunhos, a gente fala, poxa, cara, se Deus fez ali, Ele também pode fazer aqui. Então, tenho certeza que o seu casamento e a sua família será abençoado em nome de Jesus. Com né, certeza. E o segundo? O segundo pilar que a gente vai falar também é sobre vida com Deus, né? Uma coisa que a gente vem aprendendo em nossa vida é que não adianta fazer sem ser. Antes da gente fazer algo para Deus, a gente precisa ser um com Ele. Né? É por isso que a palavra de Deus diz que nos últimos dias muitos vão chegar ali para Jesus, né? E falar assim, Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome, nós profetizamos, nós curamos enfermos. E o Senhor vai falar para eles, apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Mas Senhor, não te conheço. Por quê? Porque o que mais importa não é o que a gente faz, mas como está o nosso coração. Deus não está tão preocupado com o que você faz. Fazer é muito importante, com certeza, né? Mas Deus está mais preocupado. Qual é a tua motivação para isso? Exato. Como está o teu coração? Sabe por quê? Porque às vezes a gente vive no automático. Quantas vezes eu já não fui para a igreja apenas para cumprir uma escala? Quantas vezes eu já não estava lá servindo, literalmente assim, tipo assim, no automático? A gente vira meio que boneco de plástico. Exato. E faz as coisas ali no automático, mas o nosso coração, é por isso que a palavra de Deus diz, muitos me louvam com os lábios, mas o coração está longe, em vão me adora. Seus ensinamentos não passam de falácias, ou seja, não tem efeito.
Então, ou seja, a vida com Deus ela é muito importante, porque entenda, Deus ele quer filhos, ele não quer prestador de serviço. A gente se preocupa às vezes muito com a obra e esquecemos de ser um com o dono da obra. Exato. Ter um relacionamento com ele, ter intimidade com ele. Então a gente vai falar sobre vida com Deus aqui também, né? E o terceiro pilar, a gente vai falar sobre ministério. Exato. O ministério é um papel muito importante, né? Porque Cristo, sendo, cara, o maior Deus, exemplo né? de o maior servir, exemplo, né? Ele veio para servir. Ele nos serviu, ele nos deixou como exemplo e nós somos pequenos Cristo, né? Então o ministério é uma parte fundamental. É um propósito que Deus tem para nossa vida, né? E a gente precisa servir, né? Não só ficar sentado assistindo, mas servir na igreja, servir o seu próximo, servir na sua casa. A nossa missão começa primeiro em casa, que é o mais difícil, né? Sim. Falar de Jesus na rua, incrível. O duro é ser cristão em casa, né? Então, eu creio que também é um pilar muito importante. E também saber separar, né, amor? Questão de ministério, família, Exato. né? Saber entender, né? Lógico, tudo é um aprendizado na vida, né? A gente vai buscando sabedoria de Deus e Deus, ele vai... A gente tá nesse processo e até o final da nossa vida a gente vai estar nesse processo de aprender, né? Exato. E é muito legal a gente falar sobre isso. E o quarto pilar que a gente... que é, voltando ao título lá do início, né, que Deus não une pessoas, Deus une propósito, a gente vai falar sobre propósito. Exato. Propósito que Deus tem na nossa vida. Porque a palavra de Deus diz que muitos são os planos no coração dos homens, mas o que prevalece é o propósito de Deus. Você que está aí assistindo esse episódio, você fala assim, Michael, eu não sei qual que é o meu propósito. Eu não sei o que Deus tem pra minha vida, eu não sei quem eu sou. Porque, não, eu sei, meu nome é esse, mas eu não sei pra que eu estou aqui. Então, como que a gente sabe qual é o nosso propósito? Como que a gente sabe quem nós somos em Deus? Buscando a presença dele. Quando a gente olha para o Novo Testamento, né? A gente olha os evangelhos, tem uma passagem, se eu não me engano, Mateus 16. Posso ser que eu esteja errado, mas acredito que seja isso. Jesus chega para os discípulos e pergunta para os discípulos, o que a multidão diz que eu sou? E quem que é a multidão? As pessoas de longe. Sabe aquelas pessoas que não te conhecem, mas elas te veem? Elas têm uma visão sobre você. Qual que é essa visão que elas têm sobre você? Às vezes, provavelmente vai ser uma visão errônea, uma visão que não é verdade. Sim. Pode ser que ela tenha uma visão muito boa e não é. Ou pode ser que ela tenha uma visão ruim e também não é. Entendeu? É famoso julgar o livro pela capa. Então Jesus chegou para a multidão, para os discípulos e perguntou, o que a multidão diz que eu sou? Os discípulos começaram a responder, Senhor, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, Jeremias ou alguns dos profetas. Ou seja, todos erraram. A multidão não sabia quem era Jesus. E aí Jesus, ele faz a mesma pergunta, só que agora direcionado aos discípulos. Aqueles que estavam com ele, que andavam com ele. Falou assim, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Jesus lançou essa. E vocês que estão comigo, que conhecem a maneira que eu converso, que, sabe, que já presenciaram tanta coisa aqui comigo, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro disse para ele, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é muito lindo, porque quando a gente olha para o Novo Testamento, foi a primeira vez que a palavra Cristo foi mencionada na Bíblia. Sim. Assim, no Novo Testamento, né? É na Bíblia em geral, né? E é muito lindo porque, como Pedro sabia? Que foi o Espírito Santo que revelou isso para Pedro. Porque após Pedro falar isso, que ainda o nome dele era Simão, não era nem Pedro ainda, né? Jesus disse, feliz é você, Simão. Porque isso que você disse não foi revelado por carne ou sangue, mas foi pelo meu Pai que está nos céus. E aí, nesse momento, Pedro conhecia Jesus. Aí Jesus falou quem era Pedro. E falou assim, Simão, eu digo, você é Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, naquele momento Deus estava revelando quem era Pedro, a identidade dele, para que ele tinha nascido e qual que era o propósito dele. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Mas, Michael, ele falou pedra. Por que ele falou pedra e não Pedro? Porque, seguinte, Jesus ele é representado como a pedra principal, a famosa pedra angular. Se você pesquisar o que era a pedra angular é aquela pedra que ela dá o início. A partir daquela pedra é formado os muros. Sim. Então você vai ver várias músicas, vai ouvir várias músicas falando que ele é a pedra principal, que ele é a pedra preciosa. Exato. Por quê? Porque é a partir daquela pedra de Jesus que é formado todas as outras.
Então Pedro, ele era uma pedra, ele era uma parte desse muro. Você que tá aí do outro lado, você é uma parte desse muro. Sim. Eu e a Carol, nós somos uma parte desse muro, né? Então naquele momento ele estava mostrando o propósito de Pedro. Maico, então como que eu sei o propósito de Deus na minha vida? Busque a presença. Busque, se aproxima, porque ele vai revelar cada dia mais o que ele tem. Quanto mais próximo a gente estiver, mais a gente reconhece a voz dele. Mesma coisa, se alguém de longe me chamar, Carol, eu vou escutar, mas eu não sei quem é. Se o Michael de longe me chamar, eu vou saber que é ele, porque eu reconheço a voz dele. Por quê? Ele é próximo de mim. Então, quanto mais próximo de Cristo você estiver, mais fácil fica de você reconhecer a voz dele e entender o que ele tem, o que você é nele e o que ele tem pra você. Né, com certeza, com certeza. Então, irmãos, guardem isso no coração. A gente está partindo para o encerramento, a gente já está chegando aqui no final, né? Esteja conosco, compartilha pro máximo de pessoas, né, amor? Exato. Que vocês puderem, manda no grupo da família, aquele grupo lá que aquele grupo do Bom Dia mesmo, que manda as fotinhas lá com as florzinhas do Bom Dia, manda nesse grupo, né? Compartilha ao máximo. Se você apoia esse projeto, compartilha, né, para que a gente possa alcançar mais pessoas em nome de Jesus, né? E esteja com a gente nos próximos. Aqui vai ser lindo o que Deus vai fazer nesse lugar. A gente toma posse, a gente crê, a gente tá ansioso demais porque vai acontecer aqui e vai ser muito lindo. Então, a gente vai ficando por aqui. Só recapitulando, todos os episódios vão sair na segunda-feira, às 8 horas da noite. Isso, às 20 horas, né? Então, seguinte, a gente se encontra aonde agora, amor? Na próxima segunda-feira no... Pode Unção. Deus abençoe, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.